bom que você está aqui, que podemos nos encontrar mais uma vez nesta quarta-feira, de modo remoto, virtual, para juntos meditarmos na Palavra de Deus. É sempre uma alegria podermos nos unir em oração. Hoje estamos encerrando esta jornada pelos Salmos, em busca de algumas palavras que podem dar direção à nossa caminhada rumo à maturidade e especialmente no enfrentamento de mais um ano que o Senhor nos concede. Eu quero lembrar também que no próximo sábado, dia 29 de janeiro, às 18h30, guarde esse horário, 18h30 no sábado 29, nós teremos o primeiro encontro do HDR, Homens do Reino. Você está convidado. Infelizmente, por conta do aumento da Omicron, nós tivemos que adiar o nosso churrasco, mas nós vamos manter o nosso encontro. Afinal de contas, no churrasco, ninguém vai nadar, jogar ou comer com máscara. Então nós tivemos que adiar, mas teremos aqui na nossa igreja, aqui nas nossas dependências, às 18h30, dia 29, no sábado. Conto com você, minha irmã, minha querida irmã. Faça seu marido, seu filho, seu namorado, seu noivo, seu cunhado, irmão, primo, faça ele vir. Vai ser uma bênção para a vida dele e ele sendo abençoado vai abençoar também quem estiver ao seu lado. Quero lembrar também que no domingo, dia 6 de fevereiro, retornamos às atividades da Escola da Caminhada. Então, 9h30, domingo 6 de fevereiro, retornam o IBP Feliz, os adolescentes do JAN, os jovens do Gueton e os adultos da Escola da Caminhada. Faça contato com o seu professor, se ele já não estiver fazendo isso com você, para confirmar a sua presença. Isso será mais organizado, o trabalho que vamos realizar aqui. Lembrar também que nos cultos dominicais tem sido a nossa única grande celebração, grande encontro. E nós estamos mantendo, então, alguns protocolos para a segurança de todos. Então, nós abrimos novamente as inscrições. Isso não quer dizer que se você não se inscrever, você não possa vir. Mas você fazendo a inscrição, isso nos ajuda a recebê-lo de uma maneira melhor. Então, não custa nada, é muito rápido, você faz a sua inscrição, isso nos ajuda a cuidar melhor de você. Então, continuamos exigindo o uso da máscara, o tapete higienizante, o álcool 70, a medição de temperatura e mantendo também o distanciamento. Então, nos ajude nesse sentido, é uma maneira de cultuarmos com mais segurança e responsabilidade. Com relação à vacina, nós entendemos que se trata de uma mordomia do corpo. Não podemos exigir, não exigimos nenhum passaporte da vacina, mas incentivamos que você cuide de si mesmo com responsabilidade e de quem estiver próximo de você. Se você tiver algum tipo de sintoma que possa imaginar que seja um Ômicron, você deve se impor uma quarentena. Não fique com medo disso, nos avise porque nós estaremos em oração por você e mantendo a saúde. Lembrar também que nos cultos de domingo às 18 horas, durante o mês de janeiro, nós meditamos sobre a história de algumas personagens bíblicas. Pensamos na vida de Pedro, do apóstolo Paulo, de Moisés. E nesse próximo domingo será o nosso último personagem, porque o nosso anseio é meditar sobre a amplitude e a profundidade da transformação que Deus realizou na vida destas personagens e que quer realizar na sua e na minha vida. Nossa palavra tem sido que cada um deles foi um eu que precisava da transformação de Deus, como você e eu. Cada um com sua personalidade, com suas peculiaridades, com seu temperamento, com as suas idiosincrasias, com seu jeitão, foi alguém usado por Deus, mas foi alguém transformado. Como você e eu podemos ser transformados, ou devemos, porque Deus quer fazer esta obra de transformação em nossa vida. Quero convidá-lo então a participar 18 horas no domingo. Nesse último domingo vai ser a nossa última meditação sobre as personagens. Lembrar também que no primeiro domingo, dia 6 de fevereiro, celebraremos a Ceia do Senhor. Prepare o seu coração,
queremos ter uma grande celebração, faça a sua inscrição para podermos recebê-lo melhor. Que prepare o seu coração agora para podermos meditar na palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre o Salmo 51, sobre a compaixão de Deus. Isso aquece o coração, isso traz um sorriso no rosto, isso traz esperança para o nosso coração quando pensamos a respeito disso. Então prepare o seu coração. Eu sei que você tem um monte de problemas, uma série de coisas para resolver, mas este é um momento de você orar a Deus e falar: Senhor, traz paz no meu coração, tira as nuvens da minha mente, para que eu possa enxergar o que o Senhor está falando, possa ouvir claramente o que o Senhor está falando, possa enxergar o que o Senhor está fazendo e quer fazer na minha vida. Eu quero orar antes de passarmos à meditação. Deus querido, nós mais uma vez te agradecemos o privilégio deste momento e te pedimos, ó Deus, que nesta hora todos os nossos problemas, tudo aquilo que angustia, perturba o nosso coração, seja envolvido com a tua paz, que o teu Espírito Santo venha ministrar esta paz, para que a nossa mente agora, ó Deus, seja aliviada, descanse e possa ouvir, ó Deus, somente a tua palavra. Nós oramos gratos desde já, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Prepara o seu coração, vamos à meditação. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo, lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui muito mal. Meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que ofendi e viste tudo. Sabes a extensão da minha maldade. Tens todos os fatos diante de ti. O que decidires a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo. Eu estava no erro já antes de nascer. O que desejas é a verdade, de dentro para fora. Entra em mim então e concebe uma vida nova e verdadeira. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que com um esfregão e terei uma vida branca como a neve. Põe uma música alegre em mim. Conserta meus ossos quebrados para que eu possa dançar. Não fiques procurando manchas. Cura-me completamente. Deus, faz um novo começo em mim. Dedica uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova gênese. Não me jogues fora com o lixo, nem deixes de soprar santidade em mim. Traz-me de volta do exílio cinzento. Sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me a chance de ensinar teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Anula minha sentença de morte, ó Deus, Deus da minha salvação, e cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Pões palavras nos meus lábios, querido Deus, e me abrirei para os louvores. Fingimentos te desagradam, uma atuação impecável nada é para ti. Quando meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus de verdade. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa, nem por um minuto, da percepção de Deus. Transforma Sião num lugar de recreio e repara os muros de Jerusalém. Então terás de nós adoração verdadeira, atos humildes e grandiosos de adoração, até mesmo com todos os touros que conseguirmos sacrificar a ti. Abra sua Bíblia no Salmo de número 51, também um dos salmos mais famosos da Bíblia, tantas vezes citado, porque foi composto num momento tão especial na vida do rei Davi. Acompanhe a leitura então do Salmo de número 51, que diz assim:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós te agradecemos o privilégio de podermos nos reunir de maneira virtual, ó Deus, para meditarmos na tua palavra. Ouve, ó Deus, a nossa oração, contempla o nosso coração, envolve-nos, ó Deus, com a tua graça, com a tua paz, e que o teu Santo Espírito tenha liberdade, ó Deus, de nos quebrantar, de nos reformar, de nos formar, ó Deus, à imagem do teu Filho Jesus. Que nesta hora, Deus, o teu Santo Espírito aplique a tua palavra a cada coração. É a nossa oração, no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Nós temos meditado durante este mês a respeito de uma jornada pelos Salmos, como ao crescimento na vida cristã. Uma necessidade, também um chamado para este novo ano que se inicia, 2022, ainda não se encerrou o primeiro mês, mas nós também podemos pensar assim, olha, já se vai o primeiro mês de 2022. Ano novo, novas metas, novos desejos, novos anseios, novos propósitos, novos projetos, novos sonhos em nossos corações. E tudo isso precisa ser colocado aos pés do Senhor Jesus, para que nós possamos não somente ter a satisfação verdadeira, como também glorificá-lo através da nossa vida. É assim que nós começamos meditando sobre o Salmo 1, sobre a satisfação. Satisfação é uma opção, aquela opção que o salmista faz de não seguir o conselho do ímpio e antes acompanhar aquilo que diz a palavra do Senhor. Pensamos também sobre a inquietação e que a inquietação se cura com oração, com essa busca do Senhor, com esse permitir que o Senhor vasculhe o nosso coração para que essas inquietações todas, emocionais, espirituais, sociais, todas aquelas coisas que tiram a paz do nosso coração e da nossa vida possam ser conduzidas pelo Senhor. Semana passada pensamos sobre proteção.
Proteção é o lugar onde nos socorremos. Onde você se socorre diante das adversidades da vida? Na conta bancária, no patrimônio, nos sonhos, onde você se socorre? O Senhor é a nossa torre forte, o nosso refúgio verdadeiro. Hoje eu gostaria de pensar naquilo que envolve a nossa vida de uma maneira toda especial. Cada semana separamos uma palavra daquele salmo para pensar a respeito disso. Hoje eu gostaria de separar a palavra compaixão, porque a compaixão é aquilo que vai dar sentido e vai trazer esperança para a nossa vida, que vai dar direção a esta caminhada rumo ao crescimento cristão, rumo ao conhecimento de Deus, e um conhecimento não somente a respeito dele, mas dele próprio, da sua pessoa, da sua essência. Necessidade para todos nós. Sabermos a respeito de Deus é algo. Conhecermos o próprio Deus é algo totalmente diferente. É possível que um ateu conheça muito a respeito de Deus, fale sobre Deus. Aliás, os ateus gastam bastante tempo, investem bastante tempo meditando a respeito de Deus para dizer assim, olha, esse Deus que se diz que existe, não é verdade. Eles conhecem profundamente a respeito de Deus, mas não conhecem o próprio Deus. Nosso convite, nosso desafio durante o mês de janeiro foi nos aproximarmos de Deus, para que alcancemos satisfação, para que a nossa inquietação seja vencida, para que a gente descubra onde se socorrer durante todos os dias de 2022 e para todo o restante da nossa vida. E agora eu gostaria de pensar assim, o que vai me levar na direção de Deus? O que vai me fazer ter certeza e segurança na minha vida de que os dias que virão serão melhores, ou que os dias que virão, mesmo se não forem melhores, eu terei paz no coração, eu terei segurança em minha vida, eu terei esperança que não se acaba. Eu quero lembrar que compaixão, ela traz restauração. É importante a gente pensar porque o salmista, todo salmo é uma poesia que exalta um amor que perdoa. É assim que logo nos primeiros versículos do Salmo 51, nós encontramos o salmista repetindo algumas palavras para exatamente definir do que ele está falando, em que ele está pensando quando começa a compor esta poesia. O rei Davi, então, logo nos primeiros versículos, de 1 a 4, ele repete algumas palavras. Então ele fala sobre transgressão, sobre culpa, sobre pecado. Pouco mais ele vai falar sobre, olha, porque eu transgredi, porque eu sou culpado, porque eu pequei. É justo que o Senhor me reprove, é justo que o Senhor traga uma sentença condenatória sobre mim, é justo que eu seja condenado. Este é o contexto que o rei Davi começa ou inicia o Salmo de número 51 para então falar, eu sei que eu transgredi, que eu sou culpado, que eu pequei, que o Senhor é justo em me reprovar, em me sentenciar, em me condenar, mas eu também sei que o Senhor é misericordioso, que o Senhor tem um amor enorme, que o Senhor tem compaixão. Algumas versões vão traduzir esta palavra como amor, o amor fiel de Deus, a benignidade ou a sua misericórdia. Eu quero lembrar que a compaixão ela é um sentimento de tristeza que causa uma dor no coração daquele que olha a tragédia alheia. Você tem compaixão quando você vê alguém passando fome, isso parece que faz o seu estômago doer de fome. Quando você vê alguém passando frio e então você fala assim, poxa, eu preciso cuidar dessa pessoa, essa pessoa não pode continuar passando frio. Quando a gente tem compaixão, a dor alheia dói em nós. Quando você vai a um velório, por exemplo, e tem uma pessoa muito querida sua, e quem morreu, quem está sendo sepultado, velado e vai ser sepultado, não é alguém da sua intimidade, mas você tem um amigo que perdeu o pai, a mãe, a esposa, o marido, um filho,
E quando você chega perto e vê a dor daquela pessoa que você ama, e então aquilo dói também em você, e você começa a chorar por uma pessoa que você não conhece exatamente, que não é da sua intimidade. É isso que a compaixão produz. A dor alheia dói em nós. E Davi diz assim: Senhor, eu sei que transgredi, que pequei, que eu sou culpado. E o Senhor é justo em me condenar, em me sentenciar, em me reprovar os meus atos. Mas eu peço que o Senhor olhe para a minha dor, que o Senhor enxergue o meu coração, que o Senhor perceba que eu reconheço que cometi uma loucura naquilo que fiz, que eu estava completamente irracional ao caminhar na situação, na direção deste pecado. Davi lembra também, a partir do verso 5, por exemplo, ele diz assim: eu sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Davi fala assim: Senhor, olha para a minha condição, percebe que eu sou pecador, é da natureza humana, infelizmente, é aquilo que me constitui. O pecado está ligado a mim de forma inseparável. Eu sei que as pessoas às vezes podem ficar ofendidas quando a gente diz assim: olha, você é pecador, você pecou. Ela diz: eu sou tão bom. Mas a verdade é que a Bíblia afirma que o pecado é algo inerente a nós. Ele está ligado de maneira inseparável, e Davi fala exatamente disto. Desde que me concebeu, não houve um só instante da minha vida em que eu não fosse pecador. E o que Davi lamenta quando diz que, olha, o meu pecado sempre me persegue, ele não está pensando apenas nos atos pecaminosos que cometeu quando adulterou com Batseba, quando arquitetou a morte de Urias, ou não está pensando ou transmitindo para mim e para você os pecados, esses atos pecaminosos que cometemos no cotidiano. Eles sim são motivo de lamento na nossa vida, mas Davi está lembrando desta condição da qual não podemos escapar, que o apóstolo Paulo já vai lembrar lá em Romanos também, dizendo: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Que miserável homem que eu sou. Paulo está reverberando esta mesma expressão de Davi: o meu pecado está sempre diante de mim, me persegue, essa condição pecaminosa está diante de mim. E é por isso que no verso 6 ele fala sobre esta obra no íntimo. Sei que desejas a verdade no íntimo, porque é o íntimo do ser humano, da pessoa humana, que precisa ser trabalhado, movido, tocado pelo poder de Deus, para que aquilo que é nossa condição, aquilo que é inerente, está inseparavelmente ligado a nós, possa ser tratado na nossa vida. É assim que ele diz que a obra que Deus vai realizar, essa obra no íntimo, essa obra profunda no ser humano, ele diz que precisa ser dominado pela verdade de Deus. E que aí sim vai ensinar, no coração ensinas a sabedoria. Porque o coração aqui é o íntimo do ser, é o eu mais profundo, e essa transformação que Deus vai fazer é de dentro para fora. Por isso que ele vai falar, então: purifica-me com sopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Quando ele pede para ser purificado com sopo era uma planta que era utilizada exatamente para as cerimônias de purificação. E Davi está dizendo assim: Senhor, perdoa-me, traze-me essa purificação que as cerimônias religiosas das quais ele participava e das quais Deus havia instituído traziam essa purificação, traziam o perdão dos pecados, traziam a retirada da culpa sobre a pessoa. E lava-me, isso significa produz pureza em mim, e de dentro para fora, no íntimo do meu ser, porque lá no íntimo do meu ser eu sei que eu sou pecador. Esta é a minha condição. O pecado está inerentemente ligado à minha condição humana.
eu não posso escapar dele, mas o Senhor realiza uma obra no íntimo do ser, de onde o Senhor desejas a verdade, lá no íntimo, dentro do coração, no eu mais profundo, que é pecador, mas que com a obra de Deus pode ser transformado. E Davi então começa a falar e a descrever a obra de restauração que Deus deseja realizar no íntimo do ser e que ele pede que Deus faça na sua vida. É assim que ele fala sobre a obra de restauração. Deus produz algo extraordinário em nós. Obra de Deus, obra de restauração. E ele fala de algumas coisas, de alguns sentimentos, de algumas realidades que começam a fazer parte da sua vida. Assim como o pecado de que Davi fala aqui é algo muito específico, muito claro, muito concreto. Ele havia adulterado com Batseba e havia planejado a morte de Urias. Ele foi condenado pela palavra do profeta Natan, que Deus mandou para ele. Então ele sabia muito claramente que o pecado é algo muito concreto, mas também a restauração que Deus produz na nossa vida é algo profundamente concreto. Assim como o pecado está no íntimo do nosso ser, a restauração que Deus produz em nós também brota do íntimo do ser da pessoa que se aproxima de Deus. É assim que Davi primeiro fala de uma reorganização da vida e que produz alegria na vida da pessoa. Fazem-me ouvir, o verso 8, fazem-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Ele fala de alegria. O pecado produz tristeza. O pecado produz aquele você agarrar os cabelos e dizer: onde é que eu estava com a cabeça quando eu fiz estas coisas? Onde é que eu estava com a cabeça quando eu pequei contra o Senhor? Contra ti somente pequei. É o que o salmista diz. E você se arrepende, lamenta profundamente o seu pecado. Mas quando Deus restaura, quando Deus começa a produzir uma obra de restauração, Ele traz alegria sobre a nossa vida e reorganiza a nossa vida. Se o pecado gera um caos, uma bagunça, distorce a nossa vida, a restauração de Deus traz organização. É por isso que Davi fala sobre estes ossos que esmagaste. Aquilo que foi quebrado, que foi rompido, que foi estragado. A obra de restauração de Deus reorganiza isso, rejunta, cola novamente, produz novamente, restaura aquilo que foi rompido. Davi está falando exatamente disso, da reorganização que a alegria produz na sua vida, ou a alegria que a reorganização produz na vida, ou quando reorganizamos a nossa vida, temos o fruto desta alegria, desta reorganização. É verdade que nós não podemos simplesmente andar para frente, nós precisamos voltar para onde as coisas começaram a sair dos eixos e reorganizá-las, restaurá-las. É assim que a palavra de Deus fala deste movimento de não apenas ir para frente, mas de voltar para poder consertar aquilo que começou errado. Davi fala desse perdão e da companhia, que é um ato de Deus, obra de restauração, reorganiza a nossa vida e produz alegria. Ele dá perdão e promete a sua companhia. Veja que no verso 9 ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Deus pode fazer isto. O perdão que vem dele significa este apagar as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. Deus virar o rosto para eles. Eu não vou mais me lembrar das suas transgressões. Davi está falando disso e fala também no verso 11 a respeito de não me expulsar da tua presença, nem retirar de mim o teu Santo Espírito. Deus dá perdão na sua restauração e promete a sua companhia. Nós temos essa capacidade como seres humanos de dizer assim: olha, eu perdoo, mas não quero nem mais ver essa pessoa na minha frente. Eu perdoo, mas eu quero
viver distante dela. Eu não quero mais ter amizade, não quero ter mais conversa, não quero ter mais nenhum tipo de intimidade. E é compreensível até que corações pecadores como os nossos, né, cujo pecado é inerente, esta condição que está em nós, da qual nós não escapamos, então é muito compreensível que a gente haja e reaja desta maneira. Eu perdoo, mas eu não quero mais ver na minha frente, eu quero distância. Eu também penso assim de vez em quando, e como ser humano que sou, imagino que você deva também ter esse tipo de sentimento. Mas a verdade é que Deus não deve ser olhado a partir da nossa ótica humana. Ele é aquele que os teólogos dizem que ele é o totalmente outro. Nós estamos falando de um outro ser, de outra categoria, de outro nível. E Deus é aquele que, quando apaga, quando nos perdoa, Ele perdoa completamente. Ele vira as costas para o nosso pecado, mas coloca o seu olhar sobre nós. Ele se afasta dos nossos pecados, mas se aproxima de nós. É o que Davi está falando. O Deus que dá perdão e promete companhia. E é Ele que então, por conta disso, também vem produzir essa motivação em nosso coração. Veja que no verso 10 Davi diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, pedindo que Deus faça essa obra em sua vida. Renova dentro de mim um espírito estável. E no verso 12, devolve a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Produz motivação. Deus traz sentimentos em nós. A obra de restauração de Deus é tão concreta quanto o pecado que nós cometemos. E é mais poderosa do que o pecado que nós cometemos. Se Davi cometeu pecados e trouxe um caos sobre a sua vida, a restauração que ele espera que a compaixão de Deus produza na sua vida vai trazer sentimentos, ações, um novo caminhar de maneira muito concreta. Ele vai reorganizar e trazer alegria, ele vai trazer perdão e manter a sua companhia, e ele vai produzir sentimentos, motivações em nosso coração. É assim que o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, que Deus é o que produz em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua boa vontade. Davi já estava falando disso 1000 anos antes, quando lembra que Deus precisa realizar esta obra em nós. Obra de restauração, porque a compaixão traz restauração. Aquilo que Deus faz em nós, aquilo que Deus produz em nós, algo de extraordinário em nós, que a nossa condição pecadora não permite, mas que a compaixão, o amor de Deus, a obra que Ele realiza no nosso íntimo pode fazer. Que resposta dar a este amor tremendo de Deus? É por isso que eu digo que a compaixão vai produzir restauração e ela vai ser um guia para a nossa vida durante 2022 e para todos sempre. Se eu tiver consciência desta compaixão de Deus por mim, pecador, tantas realidades, tantas dificuldades, tantas coisas que eu vou enfrentar durante a minha vida poderão ser tratadas de uma ótica diferente. Existe essa obra de restauração de Deus em nós. E eu queria convocar você a realizar obras de contrição, como uma resposta de gratidão à compaixão de Deus. Este é o desafio para 2022. Que em 2022, a cada dia, eu possa desejar dar respostas à gratidão de Deus, dar respostas de gratidão à compaixão de Deus, a esta obra de restauração que Deus pode realizar e realiza em nossa vida. O que Davi fala para nós, primeiro, que a obra de contrição, a resposta de gratidão que nós podemos dar, são respostas da nossa boca, daquilo que falamos, a motivação do nosso falar.
Ele fala no verso 13 que ensinarei os teus caminhos aos transgressores. No 14, que ele vai clamar ou aclamar ao Deus da sua justiça. A minha língua aclamará a tua justiça. E no verso 15, ele diz que anunciará o seu louvor, a sua boca anunciará o seu louvor. Sim, quando eu tenho consciência da compaixão de Deus, da obra de restauração que Ele realiza na minha vida, na minha condição pecadora, eu quero falar disso. Meus lábios se enchem de alegria, de sorrisos, ao lembrar quanto amor Deus demonstrou por mim, por você. Que obra tremenda este Deus realizou. Eu preciso falar. Você vai se lembrar que o apóstolo Pedro, certa ocasião, junto com João, foram instados, foram proibidos de falar a respeito de Jesus. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não há mais condição de deixar de falar. Agora nossa vida foi mudada. Meus olhos foram abertos e eu não posso mais fechá-los diante desta realidade. Ele fala também sobre uma resposta de vida. Eu falo, mas também no verso 14, ele diz assim, livra-me da culpa dos crimes de sangue. Esse é um pedido muito importante, porque Davi está dizendo aqui, eu sou culpado da morte de Urias. É isso que ele está confessando. Não das mortes, das batalhas, ainda que isso seja colocado na sua conta, mas desta morte específica, do pecado que ele cita aqui no Salmo 51. Eu quero ser purificado dessa culpa, porque eu não quero mais cometê-la. Ele fala, livra-me da culpa dos crimes de sangue, porque eu não quero mais cometê-los. Eu não quero mais chegar a este ponto que eu cheguei. Lembre-se que o pecado da morte de Urias foi o ápice dessa caminhada pecaminosa de Davi. Se nós podemos dizer, eu sempre repito isso, que o pecado é ladeira abaixo. Você começa a cometer pecados e você só vai piorando. Quando você quer parar, parece que está correndo uma ladeira, você não tem como parar dali, a menos que haja um acidente terrível, que foi exatamente o que aconteceu com Davi. Ele desejou, consumou o seu pecado, e depois que consumou o seu pecado, tinha que esconder o seu pecado, e só foi complicando as coisas até chegar a este ponto. Respostas de vida, nós somos motivados a uma conduta. Davi não quer cometer pecados mais, como o que ele cometeu contra Batseba, contra Urias, contra o povo de Israel, contra o seu reinado, mas especialmente, como ele diz, contra ti, ó Deus, pequei. O meu pecado é, em última instância, contra Deus. O desejo errado por Batseba até o assassinato de Urias, seu esposo, foi essa ladeira abaixo. Foi esse pecado e esta culpa da qual Davi quer se livrar e pede a Deus que de agora em diante, a sua conduta seja modificada. Conduzir-se de maneira correta é uma resposta de gratidão, uma obra que a contrição produz em nós, que a tristeza pelo pecado produz em nós mudança de rumo. Isso é arrependimento, mudança de mente, mudança de conduta, mudança de perspectiva a respeito do pecado. E por fim, Davi fala sobre uma resposta do coração. Espírito quebrantado, coração contrito, motivado sim a fazer os sacrifícios como fruto do coração. Davi não diz que os sacrifícios são errados, mas diz que eles não são a prioridade, eles não são o fim em si, eles são os meios que revelam o coração. E é tremendo a gente ouvir da parte de Davi, que depois de ter pecado e chegado ao fundo do poço, lá no fim da ladeira, ter se estrupiado todo com o que fez, ele então diz assim, eu sei
que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A experiência de Davi com a compaixão de Deus foi essa. Ele descobriu que a compaixão traz restauração, que Deus não o abandonou, que Deus contemplou o seu coração, que Deus contemplou a sinceridade do seu coração, que Deus contemplou a tristeza do seu coração. Ele descobriu que o que Deus mais esperava dele era que ele se arrependesse, que ele recebesse o perdão de Deus e que pudesse começar novamente da maneira correta, dirigido, orientado pela justiça de Deus, pela verdade de Deus que domina o íntimo do coração. Se você puder olhar para a compaixão de Deus a cada manhã, se você puder acordar e perceber a misericórdia de Deus envolvendo a sua vida, você vai ter a motivação certa para manter-se puro, para compartilhar a respeito deste amor, para perceber a presença de Deus, a sua companhia, a sua direção, o seu Santo Espírito. Você vai ter alegria no coração de perceber que esta companhia te ajuda a reorganizar a sua vida mesmo diante dos pecados. E vai perceber que a condição pecadora, este é o pior problema que nós temos para resolver, é resolvido pela compaixão de Deus, pelo seu amor leal, aquele amor que foi manifestado através de Cristo Jesus na cruz do Calvário, que ali carregou sobre si o nosso pecado, a nossa condição pecadora. E é por isso que o apóstolo Paulo reverbera esta verdade dizendo assim: Deus prova, a prova cabal do amor de Deus é que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E um pouquinho mais para frente ele vai dizer assim: Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele de graça todas as coisas? E aí ele começa a dizer: eu estou certo que nada pode nos separar do amor de Deus, desta compaixão que traz restauração. Abre o seu coração, meu querido, meu irmão, meu amigo, para que Deus realize esta obra na sua vida, para que todos os dias de 2022 sejam dirigidos por este olhar, por esta consciência, por esse permitir-se ser envolvido e tocado pela compaixão de Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos, porque a tua compaixão cobriu todo o pecado, toda a culpa que Davi confessa neste salmo. E nós vimos diante de ti, ó Deus, confessar que somos pecadores, a nossa condição, mas também aqueles atos, ó Deus, que te desagradam, que agasalhamos em nossa vida, que não conseguimos vencer em nosso cotidiano. Nós vamos clamar, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. Com teu grande amor, purifica-me do meu pecado, perdoa-me, ó Deus. É a nossa oração nesta noite, neste momento. Nós te pedimos, ó Deus, que para amanhã, para depois de amanhã, para o mês que vem, para o semestre que vem, para o ano que vem, ó Deus, o nosso coração possa estar firmado em ti, que o nosso coração possa ser quebrantado, viver contrito, ó Deus, pronto a te buscar, a buscar o teu perdão e a ser, ó Deus, ser Deus alvo da tua obra de restauração. E nós, Deus, desde já te agradecemos, porque o Senhor começou a realizar isso e de maneira definitiva fez, através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Através de Cristo, nós temos esta salvação, a redenção. Em nome de Jesus é que nós oramos.
Amém, meu Deus. Meu querido, que esta visão da compaixão de Deus e que esta experiência com a compaixão de Deus transforme o seu coração, o seu amanhecer, o seu enfrentar do dia e do futuro. Eu te aguardo na próxima quarta-feira, aí com uma outra maneira de pensar, mas também de continuarmos meditando na palavra de Deus. Não se trata de um estudo exaustivo, mas de abrir a Bíblia e permitir que ela comece a falar ao nosso coração, dando direção para vivermos de maneira digna do Senhor neste mundo. Deus te abençoe. Até a próxima quarta-feira. Nos encontramos para meditar na palavra de Deus e orarmos a Ele. Deus te abençoe. É o Deus do impossível.